doutrina, ela nos apresenta um conceito de consumidor que é chamado como consumidor com campo de aplicação em relação à pessoa, né? Chamado de ratione persone. Essa aplicação, ela não faz uma distinção entre adquirente e usuário. Significa dizer o seguinte: uma mãe comprou um presente de aniversário, né, para o filho do amigo e esse presente apresentou algum problema, algum defeito ou algum vício. Este filho do amigo, pelo fato de não ser o adquirente, ele não tem nenhuma ilegitimidade para reclamar em relação a esse produto, porque ele é o usuário e o código não faz essa distinção. Portanto, ele tem o seu direito assegurado e vai ingressar com uma ação diretamente contra a pessoa com quem ele entende, ou o fabricante, ou o comerciante. Depois nós vamos ver essa questão da solidariedade. Mas ele é parte legítima para ingresso dessa ação. A teoria que nós temos hoje vigente é a teoria finalista, porque no início que nós tivemos a vigência do Código do Consumidor, a doutrina se dividiu entre teoria finalista e teoria maximalista. Significa dizer o seguinte: o Código do Consumidor era aplicado para todas as situações pela teoria maximalista e pela teoria finalista ele deveria ser aplicado somente nas hipóteses em que o consumidor fosse o destinatário fático e econômico. Não importa se ele é pessoa física ou pessoa jurídica. Por exemplo, se nós estivermos falando em uma instituição de educação que adquire água para os seus estudantes, essa instituição de educação, ela não tem como exercício da sua profissionalidade, enfim, da sua habitualidade na profissão, como o fornecimento de água, e sim o fornecimento educacional. Portanto, em relação ao vendedor de água, ela vai ser a consumidora naquela relação jurídica de direito material. Essa teoria finalista, atualmente, ela é chamada de teoria do finalismo aprofundado. Ele aparece no RESP do STJ, número 1195642, do Rio de Janeiro, em que nós aplicamos o critério da vulnerabilidade como sendo o reconhecimento do consumidor na relação. O nosso exemplo anterior também se aplicaria à teoria do finalismo aprofundado. E o outro exemplo que a doutrina traz é o hotel que compra gás. O hotel, ele no momento em que fornece o gás para o lazer do seu cliente, banho ou fornecimento de comida, ele não é o consumidor direto, propriamente dito, deste gás. Portanto, ele vai ser o consumidor desse produto. O professor Bruno Miragem, ele agrega no conceito de consumidor mais um elemento que, além de ser o da vulnerabilidade presumida, quando nós estamos falando de consumidor pessoa física, se nós estivermos falando de consumidor pessoa jurídica, esta vulnerabilidade ela deve ser comprovada pelo consumidor. O professor Bruno Miragem, ele agrega o conceito de destinação econômica não profissional, para que nós possamos chegar ao conceito de destinatário final previsto no artigo 2º do Código do Consumidor. Nós temos também mais duas figuras de consumidores que são assegurados na tutela do Código de Defesa do Consumidor. Eles são chamados de consumidores por equiparação. Em resumo, no Código do Consumidor nós temos três figuras de consumidores. O primeiro deles é o consumidor propriamente dito, que participa daquela relação jurídica, é o previsto no artigo 2º, parágrafo único. Nós temos o segundo consumidor, que são as chamadas vítimas de acidente de consumo. Elas são tuteladas pelo artigo 17 do Código do Consumidor. E vejam que nesse caso, nós poderíamos citar como um exemplo as vítimas do acidente vou citar aqui companhia aérea, mas as vítimas de acidente aéreo que eventualmente sequer estivessem dentro do avião, mas que foram afetadas porque moravam naquele local onde a aeronave caiu. Os familiares ou as próprias pessoas que eventualmente tiveram alguma perda, elas são legitimadas
a aplicar o Código do Consumidor com base no artigo 17, sendo, portanto, identificadas como consumidores por equiparação. Um RESP importante do STJ a respeito desse assunto é o RESP 1.288.008 de Minas Gerais, em que houve um comerciante, ele foi atingido por estilhaços de vidro de garrafa de cerveja quando ela caiu do caminhão. Esse comerciante, ele se machucou e ele pôde, então, ingressar com um pedido de indenização com base no artigo 17. A terceira figura de consumidor por equiparação, ela vem contemplada no artigo 29 do Código e ela traz as pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais abusivas. Vejam que, nesse caso, nós temos a aplicação do consumidor por equiparação pela mera exposição às práticas. Ou seja, nós estamos abrindo o jornal, nós estamos vendo um anúncio abusivo, um anúncio que não condiz com a realidade e que nós sequer fizemos alguma compra ou uma tentativa de compra naquela loja. Essa pessoa que está à exposição, está exposta a essa prática abusiva, ela também é considerada consumidora. E aqui entra as situações, por exemplo, de publicidade abusiva contra crianças, em que nós tivemos, há uns anos atrás, crianças que sofreram acidentes em virtude do conteúdo da publicidade, em que a própria publicidade induziu essa criança a fazer uma prática, por exemplo, de pular de um móvel ou pular de uma janela, e que a lesão aconteceu sem que essa criança tivesse consumido aquela bolacha que estava sendo veiculada na publicidade. Essa indenização, ela vai encontrar o respaldo no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda dentro desse conceito, nós temos a denominação do consumidor bystander. Essa denominação, ela vem no artigo 17, que é o segundo tipo de consumidor por equiparação, em que nós vamos aplicar apenas as situações de vício de qualidade por insegurança, ou seja, são os consumidores que têm afetado a sua segurança ou a sua saúde, para que nós possamos puxar a tutela pelo artigo 17, ainda que essa pessoa não tenha consumido. O artigo 29, que é o terceiro caso de consumidor por equiparação, ele vai ser aplicado nas hipóteses em que há mera exposição, nas hipóteses de oferta de produto, pelos artigos 30 a 35, pela publicidade, artigos 36 a 38, por práticas abusivas, artigo 39 a 41, por cobranças de dívidas também, artigo 42, e por inserção em cadastros de inadimplentes, artigo 43 e 44. Vejam que nessas hipóteses, nessas últimas, nós temos uma proteção contratual, ou seja, por mais que a pessoa esteja como consumidora e devedora de uma relação contratual, ela vai receber uma tutela, receber a proteção por força desse abuso, então, da atuação do fornecedor.